Pois é, estamos começando bem o ano, né? Ao vivo e a cores, não é? Então, minha gente, que alegria estarmos de volta a esta casa que nos acolhe gentilmente, não é? É sempre uma alegria renovada quando estamos aqui. Estávamos com saudades, afinal de contas, só nos vimos no ano passado, né? Faz muito, muito tempo. Nossa! Mas ainda estamos sentindo nos nossos corações a energia amorosa de Jesus menino. E que Ele, o Jesus menino, nos envolva na sua paz nesta noite. Recordando Jesus que ainda há pouco renasceu na face da humanidade, nos convidando a refletir sobre a sua vinda. Como é importante este momento que tem um grande significado para a humanidade. Todas as pessoas, independente de religião, sentem na acústica da alma essa energia. Algo está no ar. Alguma coisa está acontecendo. O quê? É a energia amorosa do Cristo, que mais uma vez se aproxima à face da terra para convidar os homens, humanidade, homens e mulheres, todos nós, para que possamos recordar a lição maior que Ele veio trazer para todos nós. E nesta noite, vamos procurar refletir um pouco a respeito do que Jesus trouxe para nós. Cada momento do Cristo na face da terra se reveste de uma grande lição. E aí, nesta temática, no caminho do amor, nós fomos procurar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos livros de Amélia Rodrigues, nos livros de Humberto de Campos, o que eles nos falam sobre o amor que renasce a cada ano em nossos corações. E aí, vamos imaginar, voltando um pouco no tempo, usando a nossa tela mental, visualizemos um quadro muito importante. Jesus nasceu, mas era preciso que, de fato, ele pudesse ser apresentado no templo. Era uma regra, era uma atitude de reverência ao Senhor da vida apresentar seus filhos. E, naturalmente, Maria e José não poderia faltar a este momento. E chegou exatamente aquele dia de se dirigirem ao templo com Jesus menino nos braços, tão pequenino. Havia tantas outras pessoas ali, naturalmente, com esse mesmo objetivo. E ao adentrarem o templo, encontrou um senhor de idade avançada, com os cabelos cor de prata. Era Simeão, o velho. Ele soubera que Jesus estava chegando no templo. E, naturalmente, ele quis aproveitar aquele momento tão belo, tão significativo. E, ao se aproximar de Maria, pediu para que pudesse segurar em seus braços aquela criança. Assim descreve Humberto de Campos. E eu fico a imaginar, se fôssemos nós que tivéssemos a oportunidade de segurar Jesus em nossos braços, o que sentiríamos? Só de imaginar, eu já sinto uma emoção muito grande a me envolver. Porque cada vez que chega o Natal, algo muito profundo toca o meu coração. E aí, Simeão, com o menino Jesus nos braços, ele que trazia na sua cabeça tantas interrogações, porque ele, que era um conhecedor da lei judaica,
Sabia, segundo as Escrituras, que Jesus iria renascer a face da humanidade. Mas ele se questionava, e eu gostaria de partilhar com vocês para a gente também perceber o que houve naquela época e se é diferente hoje, na nossa realidade atual. Então, veja bem, ele, sentindo aquele momento único na sua vida, percebe então que Jesus nos seus braços e as perguntas que lhe passaram pela mente eram estas: por que Jesus, o Salvador, nasceu na palha singela, numa gruta esquecida, quando ele poderia nascer, segundo a concepção dele, num berço de ouro, entre os reis? Mas por que Jesus? E imagine só, era um diálogo de mente a mente, e ele perguntava: mas por que, Senhor, preferiste a palha humilde? Como te vestiste, se tu, que merecias vestir a púrpura, que era a vestimenta dos grandes reis? Como tu não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o teu flagelado povo? Por quê? Porque não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Assim tu poderias ombrear com os patrícios ilustres e te movimentar entre os legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-los à libertação. Eram indagações pertinentes, porque acredito eu que muitos ainda imaginam, devido à maneira como ainda enxergam Jesus em templos suntuosos, quando Jesus nasceu numa manjedoura. E tu, por que não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Naquele momento, eu fico a imaginar Jesus no braço de Simeão, aquela criança singela. Jesus mostrava um sorriso sublime, como se entendesse, e ele estava entendendo naturalmente aquelas indagações daquele velho amigo. Sorria. Mas o ancião, tomado de angústia, o contemplou mais detidamente e continuou: onde então representarás os interesses supremos do Senhor? Onde te sentarás entre os poderosos? Escreverás, porventura, novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Vejam, percebam que estas indagações se referiam especificamente às coisas da sociedade, do mundo, do poder, não é? Mas ele ainda pergunta, naquela ansiedade de entender: onde amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofres? O dinheiro, tão necessário, não é? Mas havia esse questionamento, porque sem dinheiro, como fazer? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás então a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Quantas questões, quantas perguntas. E aí, depois de um longo intervalo, entre lágrimas, ele diz: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Naquele momento, aquela criança ergueu a pequenina mãozinha
e bateu muitas vezes assim naquele velho peito cansado, que já se abeirava da morte, aquele velho que se inclinava já para o sepulcro. Mas naquele momento se aproximou Maria e resgatou Jesus. Agradeceu por ele ter segurado, mas dirigiu-se agora ao templo para a necessária apresentação. E ali Simeão ficou a meditar. E as respostas de tantas indagações, entendeu que Jesus era muito pequeno para dar as respostas. E ainda assim disse: Senhor, agora eu posso morrer em paz. Despede o teu servo, porque eu vi o Salvador, conforme tu prometeras nas Escrituras. Despede em paz o teu servo. Foi preciso passar o tempo para que Simeão recebesse a resposta. Pouco tempo depois, ele retorna ao mundo espiritual e só lá ele compreende a resposta que ele recebera de Jesus menino. Ele não ficara sem resposta. Jesus tinha feito com gestos, dando a resposta de todas aquelas indagações. Porque só assim ele iria entender que tudo estava como Deus determinara. E a resposta era muito simples. Toda aquela indagação, os interesses do mundo, Jesus chegaria através do coração. E através do coração é exatamente o sentimento mais poderoso que nos convida, ainda hoje, a vivenciar o amor. Trazendo para a nossa realidade, a gente pode dizer quanto falta este sentimento nos corações. Porque se existe o amor, este sentimento poderoso que transforma o ser, como entender tanta violência que graça, que quer dizer se espalha sobre a face da humanidade? Como entender a ausência desse sentimento quando Jesus, em todo momento da sua vivência messiânica, ele falara de uma palavra que transforma as nações e o mundo, que se chama amor. Não é sem razão que tantos momentos a gente pode encontrar no Evangelho. Em determinado momento, um doutor da lei, para confundir Jesus, que se encontrava com aquela multidão, pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir herdar a vida eterna? E aí Jesus, que sentia que ia mais além, adentrava os corações e as mentes humanas, pergunta àquele doutor da lei: o que é que está escrito na lei? E aquele homem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo, falar a Jesus. E Jesus conclui dizendo: tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. E aí, naturalmente, a gente conhece o desenrolar desse trecho, desse diálogo que está em Lucas, ou melhor dizendo, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 24 a 40,
que é exatamente aquela passagem, aquela parábola, que um homem descia de Jerusalém a Jericó, que todos nós conhecemos. Porque quem é o meu próximo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. A pergunta que não quer calar. Nos amamos? Amo o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que está lá na rua, aquele que está passando necessidade, aquele que está na guerra? Sim. São os próximos, não tenho dúvida. Mas o próximo mais próximo está dentro da nossa casa, do nosso lar, entre quatro paredes. Que aí é onde começa verdadeiramente o exercício do amor. Primeiro, eu só posso amar quando eu trago em mim este sentimento, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Não é verdade? Mas o próximo mais próximo são aqueles que estão conosco. E quantas vezes nós não dizemos para aquele próximo mais próximo: como eu gostaria que você não estivesse aqui. Mas ele é o meu parente. Às vezes é o meu familiar muito próximo. É a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho, é o meu irmão, é a minha mãe. E aí? E Jesus vai mais além deste convite ao amor quando diz que devemos estender este sentimento não apenas os nossos entes queridos, mas e além, amar até os inimigos. Nossa, como estamos agindo diante disso tudo? É uma reflexão. Como estamos vivenciando este convite? Porque, pergunto, quem aqui não sofre, não tem nenhum problema, não tem dificuldade, está tudo bem, numa boa, está ótimo? Levante a mão. Fale agora ou cale-se para sempre. É como um casamento. Todos nós passamos, de alguma forma, alguma necessidade. Quer seja de ordem física, espiritual, mental, psicológica, né? E mais ainda, depois de tudo que passamos, 2 anos de pandemia ainda, com a ameaça de retornar e tantas outras coisas, o pânico se instalou, o medo, o pavor, tantas coisas. E o convite disso tudo nós percebemos que era nesse convite a nos recolher forçadamente pelas circunstâncias de uma doença. Era exatamente adentrar não apenas a nossa casa, ficarmos em casa, mas adentrar nossa intimidade e nos percebermos na necessidade maior de nos transmudar. E o que foi que fizemos? Muitas vezes, diante dessas circunstâncias, muitos lares, muita violência, muito feminicídio, tantas coisas aconteceram. O que foi que aconteceu? Qual foi realmente o convite para nós outros? Era exatamente adentrarmos na intimidade do nosso ser, nos conhecermos e vermos a nossa necessidade maior. Que no fundo, tudo isso se resumia numa palavra: a ausência deste sentimento tão poderoso que transforma a humanidade. Porque por amor, muitos exercitaram este sentimento quando doaram suas vidas na linha de frente, enfrentando um inimigo invisível, que era Covid. Mas por amor, se dedicaram a outras vidas, e quantas vidas foram salvas? E aí? E nós, o que fizemos?
aproveitamos esse momento para modificar um pouco o nosso gênio difícil. E eu me recordo, viu, Eva, assim, principalmente nós outros espíritas, em determinado momento da minha trajetória, eu pensava cá com meus botões. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu fiquei tão entusiasmada, sabe? Que eu disse, nossa, este é o caminho que eu quero para a minha vida. Eu encontrei pessoas extraordinárias, maravilhosas. E com o passar do tempo, a gente vai, na convivência, descobrindo que aquelas pessoas extraordinárias, maravilhosas, que falavam assim tantas belezas, na vida real, havia e carregava consigo tantas imperfeições. Não me desencantei com a doutrina espírita. Não, pelo contrário, entendi que era um convite permanente à minha autotransformação, porque eu estava aqui reencarnado com um objetivo. Cada um de nós tem um objetivo extraordinário que Jesus nos convidou. Não sou eu que estou dizendo. São os livros aí que falam que houve uma reunião no mundo espiritual e Jesus convocou aqueles amigos queridos para reencarnarem. E estes amigos incluem nós outros. Você concorda, Eva? Sim, porque nós somos também convidados a reencarnar, a renascer neste país extraordinário. Com que objetivo? Com que missão? Cada um sabe. Às vezes a gente quer missões assim de destaque, né? Por exemplo, não sei, aqui não acontece não, né, Eva? Mas ser presidente, né, da federação, ser presidente do centro espírita, né? Nossa, agora é destaque, viu? Antes não era execrado, né? Ser uma casa espírita, nossa, o pessoal se afastava assim, né? Se hoje ainda tem o preconceito, né? Imagine. Mas isso tudo é exatamente aquilo que as perguntas de Simeão, a vaidade, o poder, o destaque. E aí? Qual é a nossa missão? Cada um sabe. Às vezes a gente não quer. Eu digo, eu não quero. A minha missão, muitas vezes, é conviver com os que não nos entendem. É um desafio? Com aqueles que não nos compreendem. Eu não vou nem dizer com aqueles que não nos amam. Às vezes nos amam, mas não nos entendem. Imagine, você vai para a casa espírita, toda sexta-feira, perder seu tempo. Fazer o que lá? Aqueles que ainda não compreendem, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente tem que... Não, vou trazê-lo... Não, mas eu não quero, eu tenho medo. Vai que alguma coisa lá estranha, não... sei lá, né? O desconhecimento. Se soubessem, viriam conosco. E eu me recordo de um momento que aconteceu num diálogo com o Francisco Cândido Xavier, esse extraordinário missionário, ele atendendo as pessoas humildes e simples, as pessoas que sempre, ele nunca deixou de atender. Todos ele atendia. Do mais alto graduado à pessoa mais simples. E um belo dia chegou uma senhora para ele, que fazia parte da casa espírita há muito tempo, era uma pessoa assim, muito ativa. E aí chegou para Chico e disse, Chico, olha, eu queria partilhar com você e pedir uma orientação. O que é que você me diz? Ele disse, pois não, minha irmã, pode falar. Aí ela disse, olha, é sobre o meu marido. Meu marido, sabe, ele é um homem bom, um homem honesto, um homem correto, ama ajudar as pessoas, é uma pessoa que me ajuda, um companheiro, mas ele tem um defeito. E aí Chico ficou assim, né? Qual será o defeito do cidadão? E aí ela disse, ele não é espírita. Eu venho para cá, mas ele não vem de jeito nenhum. Ele disse, vá, mas não quer vir até aqui. Ai, Chico disse, meu Deus, esse é o defeito dele?
Então, que ele continue defeituoso. Porque, assim, se ele é um homem bom, um homem honesto, um homem correto, um homem que ajuda a família, que ama a esposa, que ama os filhos, ele está cumprindo tudo aquilo que a doutrina espírita nos convida e que Jesus resume. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não precisava ser espírita, ele já estava vivendo tudo aquilo que a doutrina espírita nos convida. O caminho do amor. E aí a gente se pergunta, por que muitas vezes o convite do amor está a cada momento na nossa vida? Basta a gente não se distrair, porque Jesus conta conosco. Jesus disse que enviaria o Consolador prometido para nos dizer tantas coisas que não foi permitido naquele momento, quando ele esteve. Não era o momento porque as pessoas não estavam amadurecidas para isto. E veio o Consolador prometido. Mas ainda assim, com tanto conhecimento, o que fazemos? Porque um dia nós iremos retornar. Jesus conta conosco, com cada um de nós. Aí a gente diz, não, mas eu, coitada de mim, imagine quem sou eu. Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E o que eu estou fazendo com esta oportunidade extraordinária de estarmos reencarnados ao lado daqueles entes queridos que precisamos exercitar o amor. E Paulo foi muito maravilhoso ao descrever este sentimento e nos convida exatamente a viver. Ele dá exatamente os verbos necessários para que a gente possa, no caminho do amor, no dia a dia, na vivência cotidiana, porque o desafio não é falar de amor, é vivê-lo. No dia a dia, no cotidiano, nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, não meramente de palavras, mas de ações. Paulo diz que o amor é paciente, o amor é tolerante, o amor tudo crê, tudo pode. E aí, tolerância, paciência, compreensão. Estamos vivendo isso no momento da atualidade. É por esta razão que o amor e a caridade, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fizesse conosco. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Observem que Jesus, neste convite admirável, ele nos vê como nós somos. Ele nos conhece como ainda somos imperfeitos. Mas ainda assim, ele confia que nós outros podemos nos reerguer, nos levantar e dia após dia alcançar o caminho que nos leva à vivência maior deste sentimento. Ele nos conhece. Ele nos convidou para estarmos aqui, vivendo neste país, vivendo na Paraíba, vivendo e convivendo no Centro Espírita Viana de Carvalho, para exatamente neste contato,
nós exercitarmos e aprendermos a vivenciar o amor. Que possamos não passar por aquele período ou aquele momento da síndrome dos 50 metros. Você sabia, Eva? Tem uma síndrome dos 50 metros. Vocês conhecem? Vou dizer para vocês. É quando a gente está aqui, a gente fala de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade. A gente fala com aquela voz mansa, não é? Que maravilha! Nossa, estamos em outro plano. O plano espiritual. Mas basta a gente sair daqui, ir ali naquele trânsito, no engarrafamento, alguém der uma cortada, passar uma motocicleta assim na frente da gente. Aí a gente deixou tudo lá, deixou tudo aqui. Esqueceu. Seu infeliz, seu desgraçado. E vai por aí, né? Começa a soltar o verbo. Por quê? Porque ainda não exercitamos a paciência, que é um convite diário. Quando nós escutamos determinadas coisas e a gente tem aquela vontade de soltar os cachorros, chutar o balde, como diz aí o Matuto, né? Esquecemos o Evangelho. Mas é um exercício diário, constante, e eu digo para vocês, gente, eu me incluo nessas pessoas que também perdem a paciência. Não sou perfeita ainda. Chegaremos lá, vamos ter algumas e diversas, muitas reencarnações, mas eu estou aproveitando agora. Se eu não estou fazendo tudo, estou fazendo o melhor que eu posso. É este o convite, isto é amar, isto é viver no caminho do amor. É a gente, onde a gente estiver, procurar dar o melhor de nós outros. Em casa, na rua, na vizinhança, no trabalho, executar bem cada tarefa. Uma das coisas que eu, assim, fiquei especialista, viu, Eva, durante essa pandemia, foi na terapia. Nossa, que chique fazer terapia. Terapia, literalmente. Sempre, constantemente, todos os dias, né? A gente vai voltar para casa, vai jantar, tem que terapia ali, né? Lavar os pratos e etc. É uma terapia excelente. E eu aprendi, sabe, gente, porque às vezes é uma coisa repetitiva, que não acaba nunca, mas que é preciso e que devemos ser gratos, porque se a pia está suja é porque tivemos alimento para nos alimentar. Não é? Tivemos condições de comprar. E quem está lá fora, na rua, no frio, que daria tudo por um prato de sopa. E aí eu quero aproveitar e parabenizar esta casa por aquela ação social e espiritual que tiveram às vésperas do Natal. Gente, isto é a vivência do amor. É você não apenas levar a alimentação, mas também levar a harmonia da música, que preenche os corações daquelas pessoas carentes que estão ali, esquecidas, entre aspas, do mundo, mas não de Deus e dos filhos de Deus que lá estiveram. Foi apenas um momento, mas foi significativo, foi profundo, marcou as almas daquelas pessoas e daqueles que foram também. Com certeza, este exercício do partilhar, este amor, vocês vieram sobrecarregados de energia amorosa. Não é não, André? Tenho certeza disso, que vocês voltaram outras pessoas para os seus lares. Não apenas com a consciência do dever cumprido, mas principalmente por entender o convite de Jesus. Fazer o outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Ainda hoje podemos fazer alguma coisa. Sempre há oportunidades para a gente exercitar. Comecemos hoje, quando retornarmos aos nossos lares,
abraçando. Basta você chegar em casa, não precisa dizer nada. Abrace o primeiro que você encontrar. Pode ser o cachorro, pode ser o gato, pode ser alguém conhecido. Gente, isso muda a vida de uma pessoa. Diga para seu filho, para sua filha, para sua esposa, que a ama. Não apenas nos momentos significativos do aniversário de casamento, de namoro, etc, etc. Mas simplesmente por amar. E aí eu me recordo de Exupéry quando dizia assim: não te direi as razões que tens para me amar, porque a razão do amor é o amor. Precisamos exercitar isso. Porque amanhã é um outro dia, a gente não sabe se estaremos aqui. Quantas perdas ao longo desse tempo que vivemos, quantas vidas se foram, conhecidos, desconhecidos, parentes, amigos, partiram, retornaram. E aí a gente não pode ficar com aquela angústia de não ter dito o que deveria ter dito, de não ter abraçado o que deveria ter abraçado. Falar nisso, Eva, você disse ao seu maridão que eu amava hoje? Você disse para Eva que a amava? Não me responda. E aí, André, você disse para sua esposa, que de Thalita? Gente, é uma coisa tão simples, mas tão poderosa, sabe? Porque talvez amanhã a gente não tenha tempo para dizer. Aí a gente vai ter tempo para lamentar o tempo perdido. Diga para o seu amigo do lado que está aí: oi, conheço você? É a convivência? Eu te amo, Eva. Muito obrigada por tantas belezas que você tem trazido em nossa vida, André e companhia. Eu quero estender para todos nesse momento, desse grupo maravilhoso, sabe? Que tem trazido tantas alegrias para as nossas crianças, para as nossas famílias. E eu quero também aproveitar esse momento para agradecer aos corações generosos que se uniram à campanha de Eva para levar para as nossas crianças tantos presentes. Vocês não têm ideia da alegria. Se a gente pudesse quantificar a alegria, estaria assim nas nuvens, sabe? Porque criança, ela só quer ser criança. E basta a gente dar alguma coisa que a criança se alegra. E a gente se alegra junto. Então eu quero agradecer, viu, Eva? Não sei qual foram as pessoas que generosamente doaram os brinquedos para as nossas crianças. Mas eu quero apenas dizer que a alegria que trouxeram a tantos corações ficou registrada no livro da vida. Porque tudo fica registrado. Está registrada a alegria, o sentimento, a harmonia da música, aquele momento contagiante. Isto é viver no caminho do amor. Este é um lugar, recanto de paz. Ele fica assim onde o vento faz a curva. Na direção do aeroporto. Nós temos a nossa atividade, as nossas crianças que estamos recomeçando, sabe, Eva, as matrículas. Chama-se Núcleo Espírita Eunício Iver e Solar Joana de Ângeles, que é a nossa creche, onde a gente acolhe 150 crianças, é o número que a gente pode atender atualmente. Gostaríamos de atender mais. Mas, assim, são crianças da redondeza daquele antigo leprosário, do bairro do Mutirão, que é conhecido como Mário Andreasa, e adjacências, onde crianças são envolvidas no sentimento do amor, porque
O convite maior daquela instituição é exatamente esse: acolher com amorosidade aquelas crianças cujas famílias desestruturadas, muitas vezes, passam dramas que a gente não tem ideia, mas que chegam lá. Ali é o recanto de paz, onde são acolhidas, onde são abraçadas. E a gente se sente feliz pela oportunidade de estar lá. Por isso a gente convida mais uma vez, o Eva, faça novamente outra caravana, não é, André? Companhia, amigos. Vamos retornar, vamos levar novamente a alegria e embalada neste sentimento de amor que toca os corações. E sintam-se também convidados a conhecer. Estamos num breve recesso, a instituição espírita e também a creche, né? Mas estamos lá, fazendo as atividades que precisamos, né? Nesse recomeço, as matrículas, recebendo as famílias, as crianças que vêm saudosamente, dia e adentro, correndo aquele salão, sabe? A saudade da alegria dos momentos felizes. Porque não é apenas o acolhimento, mas a alimentação necessária que elas recebem, sabe? E eu me recordo muito desses momentos de Bezerra de Menezes, quando ele diz assim, que um prato de sopa vale mais do que 1000 palavras. Quem está com fome, minha gente, não consegue ouvir. Não consegue. É preciso, por isso Jesus, no Sermão do Monte, ele partilhou pães e peixe, aquela multidão esfaimada, atingindo a necessidade maior da fome, do partilhar, do dividir, para aí envolver o sentimento do amor, através da sua mensagem poderosa. Então, amigos e amigas, eu quero agradecer, viu, Eva? Precisava dizer isso para você, que você leve aos amigos, aos que estão presentes, aos que estão ausentes, a todos aqueles que partilharam momentos felizes conosco. E sintam-se novamente convidados a retornar, a vivenciar este sentimento. E aí eu quero encerrar a minha palavra, a minha fala nesse instante, não apenas pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, neste santuário, porque aqui o amor está presente. Senhor, aqui estamos nós para te louvar e agradecer de alma enternecida pela bênção de amor com que vives conosco em toda parte, por presença de luz em nossa vida. Contigo em nós o coração descansa. E mesmo quando o dia amanhece nevoento, eis que a terra se faz um reino de esperança, uma escola de paz aos sóis do firmamento. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus olhos, que me fazem saber de caminho a caminho, que não há ser algum desprezado ou sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos, sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em teu discreto amparo que renova o meu campo mental, aprendo hoje a ouvir a todas as vozes, do cicio de intriga aos gritos mais ferozes, sem deixar-me prender às sugestões do mal. Com tua força em minha força, venho apagando impulsos infelizes. E quando o peito se me desarvora, com quanto sofra, sei que devo, agora, converter em trabalho as minhas próprias crises. Ao teu poder sublime, Senhor, escolho o verbo e o modo para o bem, a fim de que me exprima, sem fazer da palavra instrumento de esgrima, com que venha ferir ou condenar alguém. Com tuas mãos em minhas mãos, agradeço aos amigos que me ofertas, para que eu possa cooperar no auxílio aos que vão sem apoio ou sem lar, entre as horas de angústia e as estradas desertas. Não nos largues, Senhor, aos nossos próprios passos.
Olvidando-te a luz, quanta vez me perdi. Sem o teu amor, a vida é um sonho escuro e vago. Não me deixes a sós, nas fraquezas que trago, nada posso sentir, Senhor. Muita paz, abraços de paz para cada um de vocês. E neste recomeçar de mais um ano, o amor seja o nosso caminho. Que Deus nos abençoe.